Glória a Deus. Meus irmãos, é com muita alegria que eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês estão tudo bom mesmo? Bom mesmo? Só quem está bem. Vocês estão bom mesmo, gente? Escute. Eu escutei pelo menos umas 10 vezes alguém gritando dentro dessa igreja: quem está vivo dá glória. O som saiu daqui, depois saiu dali, depois saiu de lá. Eu falei, não é possível que é só um, mas disseram para mim que é só um mesmo. É porque ele fica animando cada canto da igreja. E já me disseram que é o senhor, viu, jovem? E eu quero tirar uma foto contigo depois do culto, viu? Para a gente guardar para a eternidade isso aí. E quando você tiver... É difícil um menino igual você ficar sem força para dar glória, mas se por acaso acontecer de faltar força para dar glória, dê 1 milhão de glória, que aí já vale pelos próximos 999 mil, amém? Meus irmãos, eu estou muito feliz, muito honrado de retornar à Paraíba, especialmente em João Pessoa, para celebrar, mesmo porque é celebração. Na data de hoje há um gostinho especial, pois vocês celebram 25 anos de existência. E eu sou muito grato a Deus, não por ter vindo, nem por ter voltado, mas por vocês não terem enjoado de mim. Porque é muito difícil vir, mais do que difícil é poder voltar, e quase impossível é voltar de novo. Mas obrigado pela consideração e por todo o respeito e admiração hipotecados ao meu ministério. Quero cumprimentar, ainda que ausente, o vosso presidente, o pastor José Carlos de Lima. Com toda certeza foi por meio de sua autorização que o convite me fora feito, e em seu nome eu cumprimento o ministério que aqui está, cada um dos senhores pastores que estão aqui no altar. Deus seja louvado pela vida dos senhores. Quero cumprimentar também o pastor Agábio, que se tornou um amigo, e eu sei que falares de púlpito já virou praxe, mas não há demagogia nas minhas palavras. O pastor Agábio realmente se tornou um amigo, e eu louvo a Deus por desfrutarmos desta comunhão. Em nome do pastor Agábio e do pastor Carlos Eduardo, que lideram esta pujante juventude paraibana, eu cumprimento a todos os organizadores desse evento. Muitíssimo obrigado a cada um de vocês. Eu vou ler com vocês Apocalipse capítulo 5. Eu sei que vocês estão refletindo nisso já tem um ano, porque eu estava aqui ano passado quando vocês soltaram o tema, como eu vi hoje aqui. Então já tem um ano que vocês estão pensando nisso, mas já está acabando a festa. De domingo para frente vocês já vão pensar no Renovação, Apocalipse 22. Então eu vou reiterar o tema, até porque como convidado eu quero fazer jus à proposta temática que vocês oraram por ela. Apocalipse capítulo 5, nós vamos ler alguns versículos. Mantenha sua Bíblia aberta, seu coração aberto, mas acompanhe por favor o que eu vou dizer antes de ler o texto. Eu quero transmitir à igreja na Paraíba, à convenção paraibana e também ao Umadene, um abraço do meu pastor José Martins de Calais Júnior, que é o presidente da nossa igreja em Ipatinga e também presidente da nossa convenção no estado de Minas Gerais. É claro que foi o convite de vocês que deu, o pontapé inicial para tudo isso acontecer.
mas o convite de vocês só me fez ir até ele para pedi-lo permissão, e foi a bênção dele em autorizar-me que me fez chegar até aqui. Portanto, eu queria que ficasse registrado a vocês um abraço do meu pastor, da minha liderança. O Senhor Deus tem me dado uma liderança espiritual forte, uma liderança espiritual autêntica, e eu louvo a Deus por isso. Quero também transmitir aos jovens da UMAD PB um abraço da minha esposa e dos meninos lá de casa, gente. Vocês querem receber? Eu vou ler o texto, mas antes de ler, deixa eu fazer duas considerações. Vocês aceitam, sim ou não? Sim. O Kelvin foi me buscar no aeroporto. Aqui está a esposa dele, ó. Ano passado, eu dei uns conselhos aqui para os jovens que estavam pensando em casar. Lembra-se, pastor? Hã? E eu disse que antes de eu voltar aqui, alguém ia me dar testemunho que deu certo, que o milagre ia acontecer. E não é que o Kelvin foi lá me buscar no aeroporto e disse que Deus fez um grande milagre na vida dele? Casou o Kelvin, está aqui a esposa dele, ó. Eu só estou dizendo isso, presta atenção. O mesmo conselho que eu dei para vocês aqui, eu dei para os jovens em Cuiabá. O mesmo conselho. E o pastor Silas Paulo de Souza, que preside a igreja do Senhor em Cuiabá e região, quando eu voltei lá uns meses depois para pregar num simpósio de missões, ele disse: pastor Cláudio, o conselho funcionou, inclusive você mesmo já vai fazer o noivado de um aqui agora. Então não mira em mim demais não, porque nós crentes não acreditamos nesse negócio de santo casamenteiro. Mas os meus conselhos têm dado certo, viu? Vocês aceitam mais um conselho nessa noite, sim ou não? Esse povo está tudo doido para casar, pastor. Então vamos lá. Eu já vou ler o texto, mas deixa eu só conhecer para mim me atualizar melhor aqui. Cadê as irmãs solteiras que creem no milagre do matrimônio? Diga glória a Deus. Muito fraco para tanta gente. Presta atenção, deixa os jovens para depois. Só as irmãs que estão orando e crendo no milagre que antes de celebração 2026 vai ter casamento na sua casa. Diga glória a Deus. Eu não sei se no meio tem gente aí que está com vergonha, ou se realmente não quer casar, mas tudo bem. Então, eu vou dar um índice para vocês aqui, para ver se as irmãs acordam. Principalmente para vocês, irmãs, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Eu não sei se vocês, jovens do sexo feminino, irmãs, eu não sei se vocês estão cientes, se vocês têm consciência de que no mundo nasce mais mulher do que homem. Você viu que o negócio começou a rochar no meio desse povo aí? Essa conta está difícil para fechar. Vai vendo o que eu estou falando, ó. Nasce mais mulher do que homem. Quer ver um outro problema que vai tornando cada vez pior a situação? Morre mais homem do que mulher. Como a matemática é a única ciência exata, irmão, essa conta não está fechando. E você quer ver que nessa geração o caldo engrossou ainda mais, as coisas ficaram quase impossíveis? Quer ver só? Em primeiro lugar, nasce mais mulher do que homem.
Em segundo lugar, morre mais homem do que mulher. E em terceiro lugar, para azedar o limão, que já é azedo, ainda tem muito homem nessa geração que está optando por ser mulher. Não tem mentira no que eu estou falando, é pura verdade. Agora, minha irmã, as irmãs solteiras, olhe para mim aqui, me encara aqui, as irmãs solteiras. Se nasce mais mulher do que homem, se morre mais homem do que mulher, e se ainda nessa geração tem muito homem optando por ser mulher, como é que você casa, minha filha? Só as que não querem ficar para titia na UMA de PB, diga glória a Deus. Agora eu acreditei que vocês querem casar. Então olha para cá. Eu vou pregar, tá, irmãos? Eu tenho consciência da minha responsabilidade. Mas deixa eu dar um conselho para vocês. Quem quer receber diz amém. Irmãs, não caia no conto do movimento feminista. A beleza da mulher está na sua feminilidade. Não exagere na vaidade, mas também não fica andando toda troncuda, não. Entendeu? Porque aí talvez esse vaso toma coragem de te convidar para tomar um sorvete. E você, varão, vocês acham que eu devo falar para os varão também, sim ou não? E você, varão, se apruma. Por mais que elas são mais do que vocês, vocês também correm o risco de ficar para titio. E por quê, pastor? Porque mulher que se preze não quer casamento com homem que ainda está vivendo da mesada do pai. Tem guri com 30 anos de idade que ainda não sabe o que é um calo na mão, no máximo no dedo, de tanto digitar no celular. Paro aqui ou continuo? Paro ou continuo? Escuta, conversando muito sério agora. Sabe por que quando eu estou num congresso de jovens, embora a minha linguagem é bem mais ministerial, tem me formatado numa linguagem de cunho muito mais ministerial do que, né, nessa linguagem jovial, todavia, contudo, entretanto, me causa uma enorme estranheza ver o alto índice de divórcio crescente na igreja. Portanto, eu não queria que você fosse a próxima vítima desse índice ascendente. Na sua casa não vai ter divórcio. Só os jovens solteiros que creem em profecia de Deus para a sua vida, levante a mão. Deus te dará um casamento extraordinário. Só quem crê, quem está vivo dá glória. Amanhã eu dou mais conselho. Quem me ouve diz amém.
Irmãos queridos, eu queria apresentar a vocês, dos 11 livros que eu já publiquei, eu vou ter 3 para apreciação de vocês. Ano passado eu não trouxe nenhum, e os irmãos ficaram, pleiteando comigo esta ideia, e eu voltei para casa até constrangido, porque eu não trouxe pelo menos alguns para os irmãos terem acesso. Então, eu vou apresentar a vocês rapidinho, já vou ler o texto, e a gente vai meditar na palavra de Deus. Se vocês quiserem adquirir, dos 11 livros que eu publiquei, eu tenho 3 para apreciação de vocês hoje, e não são muitos, tá bom? No final do culto eu vou estar lá, eu te dou um abraço, rabisco o livro para você, e até enfeio a sua foto se você quiser, tá bom? Então sem pressa, vai dar tudo certo. Eu tenho este, só compra se você achar que vale a pena para você, tá bom? O pregador além do púlpito. Nem só de púlpito viverá o pregador. O que é que o senhor ensina nesse livro, pastor? Nesse livro, quantos aqui têm convicção que devem orar? Diga amém. Amém. Todos nós temos convicção que devemos, mas a maioria esmagadora de nós não sabemos onde, como, quando e nem por que devemos orar. Nesse livro eu te respondo à luz da Bíblia, onde, como, quando e por que devemos orar. Outras perguntas interessantes estão no corpo do livro, tais como, por exemplo, quantos jejuns existem na Bíblia? Qual jejum praticar? Qual é preciso evitar? Qual a diferença de um jejum para um voto? Tantas outras respostas relacionadas a esse assunto. O que é sermão expositivo, temático, textual? Como compor o corpo sermonário? Quais são os preparos? Como introduzir, aplicar, desenvolver e concluir a mensagem? São mais de 200 páginas para você refletir na faceta única da arte da pregação. Tenho este que foi lançado muito recentemente, Avivamento, uma escada de intimidade entre a mente e o coração. O que o senhor ensina nesse livro, pastor? Nesse livro eu disserto a biografia de Abacuque e mostro que o profeta, do verso 2 no capítulo 1, que tem dúvidas e pergunta, até quando, Senhor? É o mesmo profeta que no capítulo 3 termina dizendo, ainda que. Neste livro eu te ensino à luz da Bíblia, que do até quando ao ainda que, tem também o enquanto isso. E é no enquanto isso que Deus nos convida a subirmos os degraus da escada espiritual para um posicionamento profético. Do contrário, teremos falsos movimentos e nunca, em hipótese alguma, um genuíno avivamento. Falo ainda sobre os muitos grupos que aderiram ao movimento pentecostal, e se você quiser descobrir quais são, faço recomendações para que você leia esse livro. Por último, e não menos importante, e agora eu prometo que leremos o texto, tenho também este, e este é uma dívida eterna com a igreja da Paraíba, porque o pastor José Carlos de Lima pediu-me para pregar esse assunto, e eu me excusei, visto que era um congresso de jovens, mas ele, quando estive aqui pela primeira vez, pegou o livro e disse, eu quero que você ensine essa matéria aqui para nós, e até hoje eu estou nessa dívida com ele, quem sabe amanhã eu pago, né, pastor? Mas enfim, esse livro, ele não foi publicado para ser comercializado, ele passou a ser comercializado de um passado recente para cá. Por quê, pastor? Porque eu escrevi para dar. Esse livro foi doado na nossa convenção estadual para cada um dos nossos pastores. E o tema é Judas, a deslealdade e a forca mortal da traição ministerial. O que é que a gente aprende nesse livro, pastor? Um spoiler para você. Onde estão os Judas de hoje? Eu vou provar para você à luz da Bíblia que não tem nenhum lá fora, está tudo aqui dentro da igreja. Quer mais uma? O nome é esdrúxulo, não se encontra em cartório nacional ninguém com o nome Judas, porque é crime.
um pai não consegue registrar o filho com o nome de Judas, porque o nome se trata de um nome esdrúxulo. Mas por mais que o nome não existe, tem muita gente que dá continuidade às práticas que carregava consigo o indivíduo que tinha esse nome. E eu não sei se vocês sabiam ou não, mas não se assuste, a cada 12 tem um. Não é para te assustar, mas pode ser que o próximo esteja sentado bem perto de você aí. E não esconjura com o sinal da cruz não, irmão. Olha para mim aqui, por favor. Entre tantas coisas que eu poderia falar sobre Judas, eu vou falar só de uma para mim ler o texto. Vocês sabiam que alguns personagens bíblicos se suicidaram? Nesse livro eu te ensino quais são os personagens bíblicos que suicidaram. E atesto quais foram as maneiras que eles terminaram a vida. Como eles chegaram ao fim de sua existência. Exceto Judas, que traz uma enorme dúvida. Não, pastor, eu sei como Judas morreu. Talvez você pense que sabe. Pois João disse que Judas morreu enforcado. Esse é o registro do seu evangelho. Já Lucas, ao escrever Atos capítulo 1, disse que Judas morreu precipitado. E eu pergunto aos senhores e senhoras que aqui estão: como Judas morreu de fato? Enforcado ou precipitado? Quem está certo e quem está errado? Quem tem a razão? Lucas ou João? Quantos quer saber? Levante a mão que eu vou responder agora. Quantos quer saber como Judas morreu? Vamos lá, gente. É muita mão levantada. Vamos fazer assim: compra o livro que vocês descobrem. O mineiro tem que saber vender o queijo, né? Se vocês sentir de comprar, vocês compram. E se vocês não sentir de comprar, vocês compram, que depois sente. Funciona também. Vamos lá, gente, Apocalipse capítulo 5. Juventude, um mar de PB. Vamos exercitar aqui os músculos, os nervos, os ossos. Vamos ficar de pé, vocês topam? Jovens? Só para descontrair. Se não quiser, não precisa, não é obrigado, mas se quiser, é bom. Apocalipse 5, 9 a seguir. Quem encontrou diz amém. Amém. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões de milhões e miríades ou milhares de milhares, que com grande voz diziam o quê? Digno é o quê? Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e ações de graças. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. Podeis tomar assento, obrigado. Eu prometo que eu não vou demorar. Quem está com o coração aberto para ouvir a palavra diz amém. Amém. O capítulo 5 da revelação do Apocalipse mostra-nos elementos diversos que são dignos de toda a nossa atenção. Só no bojo do texto, no contexto remoto e no contexto imediato dos versículos que lemos, nós veremos alguns desses objetos que devem ser observados minuciosamente. Como por exemplo a sala do trono, o novo cântico do céu, o choro
de João, o livro que está selado. Faltar-me-ia tempo para dissertar acerca de cada um desses detalhes que são imprescindíveis para a compreensão de todo o texto. Todavia, se faz necessário, pela exiguidade do tempo, nos atermos a apenas este objeto temático que vocês sugerem, que é o Cordeiro. Gostaria eu de ter aqui um pouco mais de tempo para explanar o que é a sala do trono, o que é o livro selado, o que é o novo cântico e por que João chorou mesmo no céu. Mas eu quero, para ganharmos tempo e eu ser o mais objetivo, focar no Cordeiro. E a pergunta que eu quero fazer, e se Deus me der graça, proponho respondê-la, é: por que o Cordeiro é digno? Bom, o Cordeiro é digno por inúmeras razões, cujas quais destaco no mínimo 4, se eu tiver tempo para isso. Em primeiro lugar, o Cordeiro é digno porque ele foi prenunciado desde a eternidade. O Cordeiro não é um atropelo aleatório ou esporádico do tempo. O Cordeiro é um projeto eterno de Deus, que foi fundamentado pelo próprio Deus, antes mesmo da terra ser terra, antes da fundação do mundo. A primeira razão por cuja qual o Cordeiro é digno é porque ele foi prenunciado desde a eternidade. De onde o senhor tirou isso, pastor? Se você está lendo a Bíblia, você já deve ter percebido que Apocalipse capítulo 13, versículo 8, traz esta ideia e não há o que contestar, pois o Cordeiro foi morto em Apocalipse 13, 8, antes mesmo da fundação do mundo. Portanto, quem prenuncia o Cordeiro é o próprio Deus, porque diferente de todas as ofertas de cordeiros distintos que chegaram no altar, este não foi dado pelo homem para Deus, este foi dado por Deus para o homem. Esta não é uma oferta humana dada à divindade, esta é uma oferta da divindade dada à humanidade. Esta aqui não é uma oferta que a criatura ofereceu ao Criador, esta aqui é uma oferta que o Criador deu à criatura. Disse João no seu Evangelho, João capítulo 3, versículo 16, texto áureo da Bíblia, mola mestra do texto sagrado: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Este Cordeiro não é oferta humana para Deus, não é oferta da criatura para o Criador. Este aqui é um Cordeiro que o próprio Deus deu. E aí, pastor? E aí que ele não é só prenunciado em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. O Cordeiro é prenunciado por tipologias que o apontam desde o livro do Gênesis. Em Gênesis 3, por exemplo, Deus fez veste de um animal, não necessariamente, obrigatoriamente ou literalmente um cordeiro, mas Deus fez veste de um animal para cobrir a nudez de Adão e tapar toda a obscuridade traga pelo pecado. Aqui está, figurativamente, uma indicação ao cordeiro. Fica mais claro a ideia quando Abraão vai no Moriá, em Gênesis 22, e coloca o seu filho sobre o altar, amarra, levanta o cutelo, e quando ele está pronto para sacrificá-lo, a eternidade entra em ação, provendo um carneiro que estava amarrado pelo chifre,
pois o mesmo Abraão já havia dito a Isaque na subida, que cordeiro para si Deus proveria. O cordeiro foi prenunciado quando em Êxodo capítulo de número 12, os umbrais das portas dos hebreus foram manchadas com o sangue do mesmo, evidentemente trazendo proteção para o castigo vindouro, mesmo porque a praga enviada ao Egito ia passar e matar os primogênitos. Mas está escrito na sua Bíblia e na minha também, que na casa de quem passava o anjo da morte e avistava o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, ali ele não entrava, porque era um sinalete de proteção divina contra a severa maneira punitiva de castigar aqueles que se opõem à sua vontade. O cordeiro é digno antes de qualquer coisa, porque na eternidade ele foi prenunciado. Só isso, pastor? Não! O cordeiro também é digno, porque além de ter sido prenunciado na eternidade, ele foi anunciado na plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos, tendo vindo Jesus ao mundo para cumprir a profecia de Gênesis 3,15 da semente da mulher, para cumprir a profecia de Isaías 7,14 da virgem que ia conceber e dar à luz, para cumprir a profecia de Isaías 9,6, para cumprir o que está escrito em João 1,1, e para estabelecer o relato de Paulo em Filipenses 2,5, o Verbo encarnou, Deus taberculou-se entre nós, através da encarnação do Verbo, e Ele veio nesse mundo para cumprir sua missão. E aí, pastor? E aí que na fila batismal, João Batista batizando na beira do Jordão, o identificou nominalmente conforme o prenúncio, e agora faz o anúncio. Pois Jesus foi conhecido em seus dias como Messias. Quem disse? André. Foi conhecido como o Cristo. Quem disse? Foi Pedro. Foi conhecido como o Nazareno. Quem disse? Foi o irmão Natanael. Foi conhecido como carpinteiro em Cafarnaum. Mas só quando entrou na fila batismal do Jordão é que João parou o batismo e disse: agora não é mais um prenúncio, agora é um anúncio. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro, antes de qualquer coisa, é digno porque foi prenunciado na eternidade. Em segundo lugar, ele é digno porque foi anunciado na plenitude dos tempos. Só isso, pastor? Não! Há 3 versículos no corpo do texto que lemos que mostra algumas outras razões por cujas quais ele é digno. E em terceiro lugar eu destaco aqui, e já começo a fazer algumas aplicações porque o tempo é curto, ele também é digno porque cumpriu piamente a sua missão. Para o que é que ele veio, pastor? Para ser morto. O verso de número 6 diz que foi morto. O verso de número 9 diz que foi morto. O verso de número 11 e 12 nessa conexão diz que ele foi morto. Portanto, o cordeiro é digno porque foi morto. Mas não morto como os demais cordeiros morriam. Porque nele não houve homologação, nele não houve degolamento. Ele não foi imolado. Ele se deu. A minha vida ninguém a tira, eu mesmo a la dou, e eu mesmo a torno a tomá-la de volta.
Como é que o cordeiro foi morto, pastor? Paulo disse aos filipenses que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E é aqui que ele cumpre a sua missão. Por que que ele cumpre a missão morrendo, pastor? Porque só morrendo é que ele compraria com o teu sangue. E a mensagem que vocês escolheram por tema é uma mensagem que, oxalá, oh meu Deus, se pudéssemos pregá-la agora nas praças públicas de João Pessoa. Por quê, pastor? Porque ele comprou com o seu sangue. Comprou com sangue, pastor? Sim, comprou com sangue. Forma de pagamento: não é débito, crédito, não é boleto, nem cheque pré-datado. É à vista e com sangue. Eu queria me utilizar aqui da força ministerial dos meus companheiros no púlpito, para ninguém pensar que o que eu estou pregando aqui é coisa da minha cabeça. Se os senhores puderem, por favor, pastor Carlos Eduardo, me ajuda aqui, Colossenses 1,4. Depois o senhor abre Colossenses 1,14, perdão, e Colossenses 2,14. E o senhor, pastor Agábio, por gentileza, 1 de Pedro 1, 18 e 19. 1,14. Pastor Carlos, Colossenses 1,14. Lê para a igreja, por favor. Vocês fiquem atentos, não perca a mensagem. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Agora 2,14, pastor, 2,14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças. Só um pouquinho, pastor, só um pouquinho. Havendo o que, pastor? Riscado a cédula que era contra nós. Como que ele fez isso? Diga para a igreja. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Primeira de Pedro 1, 18 e 19. Pastor Agábio, vamos ver se esse povo acorda para o que Deus está falando com eles. Olha aí. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. A minha alma está aquecida, o meu corpo está queimando aqui. Por quê, pastor? Porque você não deve nada neste mundo para ninguém. Jesus comprou, pagou e cravou no alto do Gólgota. Primeira razão por cuja qual o Cordeiro é digno, prenunciado na eternidade. Segunda razão por cuja qual o Cordeiro é digno, anunciado na plenitude dos tempos. Terceira razão por cuja qual o Cordeiro é digno, cumpriu a sua missão, pagando com teu sangue a dívida que era tua. O pentecostal clássico tem um jargão de praxe. Irmãos lá de Bahia, irmão José Wilson, leva um abraço para o pastor Marinaldo. Eu sei que vocês gostam desse brado lá. Nós dizemos vez ou outra nos nossos cultos: a vitória é nossa. A vitória é nossa.
Então quer dizer que não há vitória sem sangue de Jesus. Sabe por que é que você está aqui hoje todo ajeitadinho, com essa roupa bonita, cor roxa, lilás? Não é porque você é bom e nem porque o dinheiro pagou o uniforme, não é porque a costa é quente, nem porque tem padrinho, é porque a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. É graça, mas não foi de graça. Olha para esse crente que está do teu lado, diga para ele: custou sangue. Diga para ele: ele é digno porque teve sangue. Pastor, mas aonde teve sangue? Teve sangue em muitos lugares. Teve sangue ensopando o globo ocular através da coroa de espinho de madeira de acácia, que é um espinho africano. Teve sangue através dos golpes de Azorrague nas suas costas pelos bárbaros que foram dados na sala, no tronco central do castigo. Teve sangue quando ele carregou a haste horizontal do madeiro na via dolorosa até o alto do Gólgota. Teve sangue quando cravaram a mão direita, a mão esquerda e ambos os pés. Teve sangue quando trampassaram uma lança do seu lado, e a Bíblia diz que todo o seu sangue foi derramado. E teve sangue por amor. Foi por amor que teve sangue. Escuta isso daqui para você ir embora sabendo que o Cordeiro é digno. Para que não haja nenhuma dúvida no seu coração que o Cordeiro é digno. Sabe por que a vitória é nossa? É pelo sangue de Jesus. Pastor, tanta coisa boa para o senhor pregar nos 25 anos da Almada PB, e essa mensagem, ela saiu de moda? Quer dizer então que agora não dá ibope mais? Quer dizer então que a igreja agora não pode pregar mais sobre o sangue de Jesus? Pelo amor de Deus, não me espante. Nós somos da Assembleia de Deus e eu sei como é que essa igreja nasceu, cresceu e está aqui até hoje. De que jeito, pastor? O que fechou boteco não foi a intelectualidade dos coaches que pregam a mensagem da autoajuda. O que fechou boteco foi analfabeto dizendo: há poder no sangue. O que levantou essa igreja não foi os almofadinhas da internet, nem os haters da rede social. Foi crente dizendo nas praças: há poder no sangue, no sangue, no sangue, no sangue, no sangue. Aleluia. Jore mawash. Rema hamau estaris tebor yamahamash.
Eu prometi que serei breve, então deixa eu concluir. Quarta razão por cujas quais o Cordeiro é digno. Primeiro, é porque ele foi prenunciado na eternidade. Segundo, porque foi anunciado na plenitude dos tempos. Terceiro, porque cumpriu a sua missão, levando até a Deus homens de todos os povos, línguas, tribos e nações. Quarto, porque ele venceu. Não, Jesus não perdeu, Jesus não empatou, Jesus venceu. Jesus não está nas esferas do terço, nem nas paisagens do Redentor no alto do Rio de Janeiro. Jesus não está pregado no alto do madeiro, nem está dentro do sepulcro. Ele venceu. E o que é que ele venceu, pastor? Venceu a covardia de Herodes, a hipocrisia dos fariseus, venceu a arrogância dos religiosos, venceu as doenças e enfermidades, venceu o pecado, o diabo e a morte. A vitória é nossa pelo sangue. Tem glória dele descendo na casa. Pega, vai, pega. Leriondro Gorimaia Mexere Lomas Kelmas Dadacite Elejo Homonogoria Hamawastari Promiawastalbicawa Prominakama Nasabita Andai Chokama Amanhã eu prego, hoje eu vou dar lugar. Vitória pelo sangue de Jesus. E ouviu-se no céu um novo cântico que dizia: digno é o Cordeiro, 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 digno é o Cordeiro. Levante as duas mãos, levante a tua voz. Digno, 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 digno.
Meu Deus do céu. Ninguém consegue resistir à vitória do Cordeiro. Pastor Agábio nos autoriza a ficarmos de pé, por favor. Quem é batizado com o Espírito Santo, deixa a vitória do Cordeiro te renovar. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Eu ainda tenho 10 minutos, mas eu não vou usar todo o tempo que tenho. Tem 50 minutos que eu estou pregando, hein? Então eu não vou esperar a noite toda aqui não. Mas vou fazer 2 convites. Ou melhor dizendo, vou fazer só um convite, vou fazer 2 orações. Quantas orações eu vou fazer, gente? A primeira está condicionada à sua aceitabilidade. A segunda você não precisa aceitar, não, eu faço assim mesmo. A segunda oração eu vou fazer para todo mundo, tá? Mas essa primeira aqui é só para alguns. Para você que está parado, para você que está distanciado, para você que está desanimado. Essa oração é para você que ainda não é crente. Jesus derramou o seu sangue naquela cruz para te salvar. Jesus te ama e nessa noite Ele te chama. Vem aqui que eu quero orar por você. A igreja entra na peleja espiritual comigo agora, viu? Não me deixa sozinho agora não, noiva do Cordeiro, eleita no Calvário, igreja do Deus vivo. Olhe do teu lado aí, se tem alguém que não é crente ou está parado. Vai me ajudando aí que eu já vou orar. Pastor Agábio, eu estava na roça ontem, quando eu cheguei lá em casa já era tarde, mas eu ouvi o Diego terminando a mensagem. E ele entrou numa guerra espiritual grande aqui ontem na hora do convite. O culto estava leve, parece que a gente ia flutuar aqui. Sim ou não? Perceberam que na hora do convite já bateu um peso. Vocês estão achando que o mundo espiritual é brincadeira, gente? Vocês vão me deixar sozinho ou vão vir comigo aqui agora? Igreja do Deus vivo, eu estou contando com você nessa hora aqui, porque isso aqui é para quebrar cadeia agora. Você que, escute, você que não é crente ou está parado, Jesus te ama e nessa noite Ele te chama. Sai do teu lugar e vem aqui, eu quero orar por você. Eu sei que tem
Inclusive tem gente que está no meio, como se fosse do meio, mas o coração não está aqui. E Jesus está te dizendo: eu vou selar um compromisso novo contigo essa noite. Vem, da galeria, vem. Eu não vou insistir, viu? O seu tempo já está quase acabando. Jesus, foi a tua palavra que foi pregada. Eu não preguei o que eu acho, o que eu penso, o que eu deduzo, o que eu imagino. Eu preguei o que está escrito. E pelo poder do que está escrito, visita essa pessoa e convence pelo teu Espírito, Jesus. Vem depressa para você destravar o glória a Deus da igreja, que a igreja está travada só esperando você chegar. Cadeias quebrarão na autoridade que há no sangue de Jesus. Igreja do Deus vivo, levante a mão comigo e declare: há poder no sangue de Jesus. Mais uma vez, há poder no sangue de Jesus. A última vez, há poder no sangue de Jesus. Escute, a batalha está maior do que eu pensava. Enquanto nós estamos esperando gente chegar aqui no altar, já tem gente aceitando Jesus na internet. Eu não sei nem quantas mil pessoas estão assistindo, mas das milhares que estão online, 3 acabaram de aceitar Jesus. O povo do glória a Deus ainda está aqui ou já foi embora? Cadê você que entrou por essas portas? Vem agora! Quebra a cadeia, quebra a corrente, quebra o cadeado, quebra a algema, quebra a cadeia, quebra o cadeado, quebra a corrente, quebra a cadeia, quebra o cadeado, quebra a corrente, quebra as cadeias, quebra os cadeados, quebra as correntes. Desce da galeria depressa, vai! Quebra mesmo, Jesus! Quebra! Glória a Deus, porque mais 3 na internet. Qual que é a câmera da internet que me pega aqui? Foca em minhas. Você que está na internet e está trancado nesse quarto escuro, dependente de remédio controlado, pensando até em dar um cabo na tua vida,
Jesus está entrando aí agora onde você está, porque há poder no sangue de Jesus. E se você quer Jesus como seu Salvador, digita agora: eu quero. Você que está assistindo pela internet e quer entregar a tua vida nas mãos de Jesus, coloca aí agora: eu quero. Igreja, eu vou encerrar, meu tempo já foi. Agora olha para cá. Como essa moça, tem mais um monte de gente aqui que está sendo travado pela timidez. Mas eu vou dizer para vocês a vitória que Deus está dando para ela aqui agora. Satanás queria colocar na cabeça dela que ela nunca ia ser feliz. Satanás está trabalhando na emoção de pessoas que servem a Jesus, de pessoas que estão se distanciando de Jesus. E sabe o que Satanás tem colocado na cabeça de muito adolescente? Que ele nunca vai ser feliz, que ele nasceu para ser um derrotado. Olha aí, ó, chorando de novo, mais uma. Só que sabe qual é a notícia que essa menina vai levar para a família dela hoje? É que era mentira do diabo. Mais seis acabaram de aceitar Jesus na internet. Acabou de chegar já tem mais de 15 na internet. Outra aqui, ó. Deixa vir. Isso. Presta atenção. Só está chegando, ó. Presta atenção. Vocês notaram alguma coisa em comum em todas essas adolescentes e jovens que vieram aqui? Não? Então eu vou te falar. Todas vieram chorando muito. Isso aqui não é enfeite de pregador, não, irmãos. Vocês acham mesmo que eu já passei dessa fase de ficar brincando com a fé da igreja. Isso aqui não é para enfeitar o pavão, não. Isso aqui é uma verdade. Tem gente aqui dentro que está sofrendo emocionalmente. Só que tem uma coisa, escuta. A vitória é nossa. A vitória é nossa. Então escuta aqui para mim terminar. Não é porque eu quero forçar no convite, não. Mas tem muito mais gente aqui que está precisando vir nesse altar chorar hoje. E para você não dizer que eu forcei, sem forçação, 30 segundos para, se você ainda quiser vir. A última oportunidade é agora. Vem depressa que eu ainda quero orar por você, vem. Enquanto vai vindo, a igreja vai dando glória. Acabou de chegar a primeira, acabou de chegar a segunda. Enquanto vai vindo a igreja, ainda tem mais, vem. Aqui, ó. Olha ali. Olha ali, ó. Tá vindo uma. Cadê o povo do glória a Deus, ó? Mais 3, 4, 5, 6. Meu Deus. Tá vindo, tá vindo lá, ó. Olha lá. Ali, ó.
Deixa eu ver um negócio aqui. O povo do glória a Deus ainda está aqui mesmo? Se você é pentecostal, você vai me dar um sinal agora. Escuta isso aqui, ó. Olha a quantidade de gente vindo naquele corredor ali, ó. Olha ali. Se você é pentecostal, você vai me dar um sinal agora. Está preparado, sim ou não? Aqui não dá nem para contar mais. Só que na internet, só na internet, já tem 27 vidas para Jesus. E tá chegando aqui, ó. E tá chegando lá, hein? O MAD PB, levante as suas duas mãos para o altar. O MAD PB, levante as suas duas mãos aqui para frente. Senhor Deus, nós meditamos na Tua palavra, e pela Tua palavra aprendemos que há poder no sangue de Jesus. Então, pelo poder que há no sangue de Jesus, eu oro recebendo quem está aceitando ao Senhor como Salvador. Eu oro recebendo quem está se reconciliando. Eu oro recebendo quem está buscando força espiritual, porque eu sei que nem todos que aqui estão se convertendo. Alguns deles estão buscando em Ti forças para prosseguir. E em nome de Jesus, o Teu Filho, ó Deus, nós recebemos tanto quem está aqui no templo, quanto quem está assistindo pela internet. Escreve, Jesus, o nome destas pessoas que Te aceitam no livro da vida. Repreenda os demônios contra a vida delas e traga vitória para elas e suas respectivas famílias. A igreja do Senhor que se reúne nessa noite, nesta casa, já entendeu que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo, o Teu Filho. Então confirma no trono da Tua glória, pelo poder que há no sangue de Jesus. Toda a igreja agora, mão no coração, vai. Enquanto eu estava orando, estava chegando gente, está chegando gente. Toda a igreja está com a mão no coração, tá? Então recebe essa oração. Deus, se esse culto está terminado, confirma no trono da Tua glória. Os 25 anos da UMAD PB estão debaixo da glória do Senhor, e nós queremos pedir que nada deixe de acontecer conforme a Tua vontade. Se há ainda alguma coisa para o Senhor fazer essa noite, faça conforme lhe apraz. Agora, se está tudo terminado, ó Senhor, dispensa-nos em paz, de retorno aos nossos lares, guardados por esse sangue, pelo sangue de Jesus. Igreja do Deus vivo, antes de vocês se assentarem, vocês aceitam um conselho pastoral? Aceita? Quem está me ouvindo diz amém. Você vai abraçar pelo menos 3 pessoas. Até eu vou fazer, viu? Pelo menos 3 pessoas. Pode ser mais, mas pelo menos 3. E vai dizer para essa pessoa: a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus.